Finalmente chegou a hora da gente ser abençoado e para o nosso crescimento e aprendizado com essa aula que a gente vai ter sobre direito, tá certo? Com a nossa defensora maravilhosa, que está conosco desde quando assumiu o núcleo, coordenadora, junto com a equipe dela, e que juntos a gente conseguiu fazer com que esse prédio se transformasse em moradia de interesse social. E essa é a luta do núcleo de habitação. É um núcleo direcionado exatamente para as pessoas de baixa renda. Isso é muito bom. Rico lá não passa, né? Quem tem mais dinheiro lá não passa. É só quem realmente é trabalhador de baixa renda e está vulneravelmente necessitado de justiça gratuita. Então, gente, para não falar muito, que da última vez eu falei muito, e a aula está lá no YouTube, eu mandei para vocês no grupo, podem abrir a última aula. Eu vou passar então para a nossa defensora, coordenadora do Núcleo de Habitação do Estado de São Paulo, é isso? Ou é só da cidade? Do Estado. A doutora Thaísa Pinheiro, pessoal. Obrigada, Tônia. Muito boa noite a todos. Boa noite a todas. Quero agradecer muito aqui pelas palavras, pelo trabalho desenvolvido aqui na São João, pela parceria de sempre, né? Quero agradecer a Francisca também pelo convite para contribuir aqui no curso popular de defensores públicos, dar os parabéns por essa iniciativa tão importante, né, que é democratizar o acesso à defensoria pública. Quero agradecer a todos os moradores e moradoras também que estão aqui presentes. É super importante a gente falar sobre isso, porque mais para frente é um assunto que vocês vão enfrentar na prática, né? Vocês vão fazer os contratos de financiamento de vocês, então é super legal e importante que vocês conheçam mais sobre esse tema. E agradecer também a presença dos meus estagiários, dos meus ex-estagiários que estão aqui. E vamos lá, pessoal. Meu nome é Thaísa, eu sou defensora pública, sou coordenadora do Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo. O núcleo tem como atribuição a defesa jurídica de moradia, né, só no âmbito coletivo, para comunidades inteiras, ou para uma cidade inteira, ou para o estado inteiro, no âmbito do estado de São Paulo. E hoje a gente vai falar aqui sobre os contratos de financiamento para habitação de interesse social. Pode passar. Então, gente, eu já começo aqui falando um pouco sobre a previsão constitucional do direito à moradia. Porque toda vez que a gente falar sobre contratos de financiamento, a gente vai fazer todas as interpretações considerando o direito de moradia, à luz do direito constitucional de moradia. E aí, a Constituição Federal de 88, ela não previa originariamente, na sua redação original, esse direito, né? O que existia lá era essa previsão do artigo 23 sobre a competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios para promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Então, daqui a gente já vê, né, a importância da construção desses programas de moradia, né, que até se confundia com o próprio objetivo do Estado no desempenho, no enfrentamento do problema de moradia que ele identificou. E aí foi só a partir da emenda constitucional 26 de 2000 que a moradia foi incluído como um direito social na Constituição. Então, eu acho que eu gosto de começar bem por aqui, dizendo que moradia é direito. E é muito importante dizer isso, porque muitas vezes nós mesmos temos dificuldade de compreender a moradia como um direito, né? Quando a gente pensa em educação, todo mundo compreende esse direito, como todas as crianças devem ter acesso a uma escola de qualidade. Quando a gente pensa em saúde, todo mundo entende que as portas de um hospital devem estar abertas quando a pessoa estiver doente, que ela deve ter direito. Acho que ele está desligado. Esse aqui. Pronto. Beleza. Então, voltando aqui, todo mundo acha que ele deve ter direito a um tratamento de saúde, mas quando a gente pensa em moradia, muitas vezes a gente entende esse acesso à casa própria, né, como algo a ser conquistado com o nosso trabalho, como algo a ser conquistado a partir do nosso esforço, e não como um direito social como ele está previsto aqui. E isso se deve muito a uma ideia que foi
medida, na época da ditadura, da Então, assim, quando a gente pensa em saúde e educação, por exemplo, tem muito mais detalhes na Constituição para identificar esse direito. Então, está escrito lá expressamente que cabe ao Estado prover esse direito. Está escrito lá expressamente que tem percentuais mínimos que devem ser aplicados nesses dois serviços. Quando a gente pensa em saúde, tem a previsão específica do SUS como sistema único direcionado a todas as pessoas. Então, tudo isso faz com que esses direitos eles tenham uma maior densidade normativa. Ao contrário da moradia, que tem a previsão lá só desse direito, mas não tem uma disciplina mais específica sobre o que ele significa. Pode passar, Felipe. Então, como na Constituição não tem essa previsão, termina que o direito à moradia, a conceituação, né, a caracterização desse direito, ele fica a critério da legislação infraconstitucional, abaixo da Constituição, e também dos pactos internacionais subscritos pelo Brasil. E aí eu trago aqui algumas características da moradia digna que estão previstas através desse órgão, né, o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, que é um órgão que tem como objetivo, como atribuição, monitorar o cumprimento de um pacto internacional que o Brasil é signatário, que é o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Esse pacto também prevê a moradia lá como um direito, mas é o comitê que identifica algumas características que são indispensáveis para a caracterização da moradia como uma moradia adequada. Segurança na posse. A segurança na posse, ela tem a ver com uma proteção que impeça aquela pessoa de ser desalojada de uma hora para outra da sua casa, né? Então, ter aquela pessoa contra um despejo imobiliário. E isso se dá normalmente através de algum documento, né? De um instrumento que garanta ali a permanência daquela pessoa no local onde ela mora. A segunda é a adoção sanitária, energia elétrica e coleta de lixo. Então, moradia não significa somente 4 paredes e um teto. Então, hoje, para ser compreendida como uma moradia digna, é preciso estar associada aos serviços essenciais que garantem ali a dignidade daquele imóvel. A terceira é o custo acessível. Então, isso significa que não adianta nada uma pessoa ter uma moradia adequada, mas o valor que ela gasta com essa moradia, o custo com essa moradia vai prejudicar outros direitos fundamentais que ela vai precisar arcar. Então, isso significa também uma moradia inadequada. Esse é o fator que mais caracteriza hoje o déficit habitacional brasileiro. O custo exacerbado. Então, quando uma família gasta mais do que 30% da sua renda com as despesas com moradia, essa moradia também é caracterizada como inadequada. A quarta é a segurança física e estrutural, que tem a ver com a proteção, né, contra frio, contra vento. A gente agora falando de situações climáticas, tem sempre a proteção contra o calor, né, conforto térmico, tá incluída também. A quinta é a acessibilidade, está relacionada às necessidades sociais de determinados grupos, então idosos, pessoas com deficiência, aquela A sexta é a localização. Quem mora no centro sabe muito bem disso, né? E além dos serviços que estão diretamente ligados àquele imóvel, é preciso ter acesso aos demais serviços da cidade, né? Então, acesso à escola, acesso aos hospitais, direito ao trabalho, acesso aos transportes, tudo isso está interligado com a questão da moradia, né? Adequação cultural tem a ver com o efeito, né, com a preservação da identidade cultural de determinados grupos, como por exemplo os indígenas, né, que hoje moram de um determinado jeito, que precisa ser respeitado na hora de criar uma moradia para
para essas pessoas. E aí, assim, o fato da moradia ser caracterizada como um direito fundamental, como um direito social previsto na Constituição, faz com que tudo que diz a respeito de direitos fundamentais, toda a teoria relativa aos direitos fundamentais seja automaticamente aplicada. Então, o ponto importante dessa teoria é que ela tem dois aspectos fundamentais. O primeiro deles é que o poder público, o governo, ele está impedido de criar obstáculos ao direito à moradia. E o segundo é uma coisa mais política, ou seja, ele cria ali um dever do ente público de implementar na prática o direito à moradia. E isso é feito através das políticas públicas. E aí, como é que se implementa o direito à moradia? Não necessariamente é através da propriedade privada individual. Não necessariamente. Então, eu trago aqui alguns exemplos de formas para implementar o direito à moradia diferente da propriedade privada individual. A primeira é a propriedade coletiva. Então, existe no nosso ordenamento jurídico, nas nossas leis, várias previsões que permitem a propriedade coletiva. Então, tem previsão de campeão coletivo, tem previsão de concessão especial de uso para fins de moradia com natureza coletiva. Não posso deixar de mencionar aqui, o trabalho dos movimentos de moradia, que sempre valorizam mais o coletivo. Então, tem espaços coletivos de convivência, horta coletiva, cozinha coletiva, tudo isso na valorização do coletivo mesmo, não somente dos espaços onde a pessoa possa permanecer individualmente. Outra forma de garantir o direito à moradia é a regularização fundiária, porque a política pública de construção de unidades habitacionais, construção de condomínios, ela tem a ver com remoção, porque ela pressupõe que aquela pessoa não pode ficar onde ela está. E a regularização fundiária é uma forma de prover a moradia que está relacionada à permanência, ou seja, a situação daquela pessoa. Existem as melhorias das condições habitacionais de determinada família, então aquela determinada comunidade ali tem as obras de infraestrutura necessárias para melhorar as suas condições habitacionais, e também tem o outro aspecto que é garantir a segurança na posse através de algum documento. Então, a partir disso, aquela pessoa ou aquela comunidade permanece no local e esse local é integrado à cidade normal, à cidade formal. Então, passa a pertencer à cidade formal através da regularização e as pessoas permanecem onde elas estão. Também é um jeito de garantir moradia. Outra forma de garantir moradia é a locação social. Então, é uma forma que a pessoa mora de aluguel, só que esse aluguel ele é subsidiado pelo poder público. E aí, esse imóvel, o valor desse aluguel, ele não está vinculado ao valor de mercado do imóvel. Ele fica vinculado à renda da família, por causa de um subsídio público e também tem uma gestão pública daquele determinado empreendimento. Menciono aqui também a regulação do mercado privado de aluguel. Em algumas formas ela foi mais intensa, em outras formas ela foi mais flexível, Hoje ela é regulada pela lei do inquilinato, a lei 245, e através dessa regulação é possível pensar já houve em alguns momentos da história, congelamento de preços, restrição dos índices, estabelecimento de prazos mais longos, para garantir ali aqueles contratos de aluguel. Então, tudo isso é uma forma de viabilizar a moradia de aluguel de maneira adequada. E a ATI, que é a Assessoria Técnica de Interesse Social. Quem aqui já conhece isso? A assessoria técnica? Não, porque aqui na São João é um local onde existe o trabalho da assessoria técnica desempenhado. O que é a assessoria técnica de interesse social? Através dessa política são fornecidos os profissionais necessários para que uma determinada pessoa ou uma ocupação permaneça no local onde ele está. Então ele consegue, através da assessoria técnica, superar uma situação de risco. Então a assessoria vai indicar ali o que é necessário fazer para mitigar ou eliminar um risco. Através disso é preciso fazer, da assessoria é possível fazer as reformas necessárias à permanência do imóvel. Através da assessoria é possível também de forma coletiva, como por exemplo a construção de um plano popular
popular que garanta ali a permanência daquela comunidade, que sirva como um instrumento de defesa da comunidade. E, inclusive, aqui é um excelente exemplo de assessoria técnica, porque foi através da assessoria que foi feito um projeto que viabilizou a participação da associação num programa público para a reforma e requalificação do prédio. E aí, o que não é política pública de moradia? Centro de acolhida. Então, centros de acolhida, principalmente da forma como eles funcionam hoje em São Paulo, né? E através de software à noite, a pessoa passa a noite lá antes de ela precisar sair, eles não têm um caráter indispensável da privacidade, da permanência, que são necessários para ser caracterizados como moradia. Por isso mesmo, né, que eles não se prestam, não servem para estruturar a vida, porque a moradia ela é profundamente estruturante da vida. Quem tem aquela moradia, mesmo com precária, né, mesmo com dificuldade, mas não tem uma moradia acolhida, eles não servem para isso. Passar as noites no centro de acolhida não vai fazer com que a pessoa se reestruture e se reestruture. E aí a gente vai falar mais especificamente agora sobre os contratos de habitação de interesse social. Então é importante compreender esses contratos como parte integrante da política pública habitacional. E isso porque, como é que é feita a política pública? Ela parte da identificação de um problema. Então, em algum momento, o Estado brasileiro entendeu a moradia como um problema que merecia a atuação do Estado. E aí ele faz a parte da formulação da agenda. Então, isso significa o quê? Ele vai pensar em como enfrentar esse problema, pensar em quem serão os beneficiários, qual o tamanho do subsídio que precisa dar, quais são as faixas de renda e também dar início à forma de enfrentamento desse problema, de implementação. E aí, na implementação, ele começaria a pensar nos projetos efetivamente, construir os projetos, e é aqui também nessa fase que se pensa no contrato. O contrato, ele está na fase de execução da política pública. E isso porque, assim, a política de moradia, ela tem como objetivo a fruição do direito de moradia pela população de baixa renda. Ela não tem como objetivo o contratar, como muitas vezes parece, né? Então, assim, de nada adianta o poder público fazer todo esse esforço e aí chegar na hora da implementação, ele dá uma proteção deficiente nesse contrato. Porque vai fazer com que a política pública de moradia não tenha nenhuma eficácia, né? Não adianta que na hora do contrato a pessoa fique ali completamente desprotegida, como se aquele fosse um contrato de um imóvel qualquer, como se aquele fosse um contrato de um carro. Então, é necessário que esse contrato, ele traga ali as proteções necessárias para garantir a proteção contra as vulnerabilidades que justificaram a seleção daquela pessoa como beneficiário da política. E aí, em seguida, depois da aquisição do imóvel, tem a fase de avaliação da política, né? E a política de financiamento habitacional, construção de pessoas, tem muitos problemas. A gente cuida de vários deles lá no núcleo, né? Então, são vícios construtivos, condomínio, são muitos problemas, mas hoje a gente vai focar em um deles, que é essa parte dos contratos. E um dos principais problemas dessa política é o direcionamento desses recursos predominantemente para a classe média. Isso é uma coisa até óbvia em certo limite, né? Porque é a classe média que tem a capacidade de endividamento, a capacidade de conseguir um crédito, né? Então precisa ter renda, precisa ter comprovação de renda, não pode ter um nome sujo. Tudo isso exclui a maioria das pessoas mais vulneráveis. E aí esse é um questionamento, né, muito importante a respeito dessa política. E a fase de extinção da política, que seria a universalização do direito à moradia, seria o objetivo final, que está bem longe de ser atingido, muito pelo contrário, né? Há mais de um século o Estado brasileiro investe nessa política e o déficit habitacional só cresce. Aqui eu trouxe uma tabela, né, do Minha Casa Minha Vida, do governo Lula e Dilma, o primeiro, né? E aqui a gente identifica as taxas de unidades contratadas. Então, se a gente pensar aqui nas taxas de unidades contratadas das faixas de renda 2 e 3, somadas, que dá um percentual maior do que 50%.
E se a gente pensar nas taxas de unidades entregues, né, seria 59,34 mais 8,47, está ali no cantinho direito. Então, somando isso aqui, daria 70% das unidades entregues são para a faixa 2 e 3. Então, isso significa que a maior parte dos recursos do programa Minha Casa Minha Vida são direcionados para a classe média. Passo próximo. Pode passar. E aqui eu trago um outro gráfico que demonstra como é a distribuição do déficit habitacional por faixa de renda de 2017, mas não mudou muita coisa. Isso significa que mais de 40% da população tem renda até um salário mínimo, que está no déficit, né? Está numa situação de inadequação habitacional. E 51,1% com renda de 1 a 3. Ou seja, mais de 90% do déficit, 91% do déficit está concentrado nas faixas de 0 a 1. Só que, como eu demonstrei na outra tabela lá, os recursos são direcionados para a classe média, que não tem a sua maior parte no déficit. Então, esse é um grande problema da política de financiamento habitacional. Aqui eu trago uma inovação de 2023, que veio por essa portaria do Ministério das Cidades, a respeito da dispensa da participação financeira. Então, se a pessoa estiver incluída em uma dessas situações, ela está dispensada do pagamento de prestações. E é uma medida bastante importante para reduzir esse problema do direcionamento dos recursos para a classe média, porque ela protege, em alguma medida, as pessoas que estão em situação, que conseguiram adquirir o empreendimento, mas estão numa situação de maior vulnerabilidade e maior probabilidade de vir a perder esse imóvel se tivesse que pagar prestações. Então, beneficiários do BPC, ou seja, a pessoa que recebe o estímulos, né? Então, idosos, mais de 65 anos, pessoas com deficiência que têm renda familiar menor do que 1/4 do salário mínimo, então são beneficiários do BPC, participantes do Bolsa Família, pessoas vinculadas ao reassentamento feito pelo PAC ou intervenções financiadas pelo setor público que demandem reassentamento. Então, a pessoa está lá na casa dela e aí ela vai ter que sair por causa de alguma intervenção pública. Então, essa nova moradia ela não vai ter custo. E também as famílias desabrigadas que perderam o único imóvel em situação de emergência ou estado de calamidade reconhecida pela União. Então, essas são inovações do Minha Casa Minha Vida, né, super recentes até, de 2023, e os demais programas, inclusive, não têm essa previsão, pelo menos até o momento, não. E aí eu trago aqui a ideia do cidadão consumidor. Então, assim, a pessoa que assina um contrato com a ROAB CDHU, ela é um consumidor? E isso foi uma questão que eu refleti bastante, né, quando eu estava pesquisando sobre esse assunto. Porque, assim, esse cidadão que é beneficiário de uma política pública passa a ser um consumidor, que é uma relação que pressupõe o lucro, que pressupõe a lucratividade. Mas é importante porque, assim, na verdade, o direito do consumidor, ele parte de uma ideia que é muito parecida com os contratos de financiamento habitacional. Ou seja, tem ali uma grande assimetria, tem ali uma grande desigualdade entre as partes e parte do pressuposto que é necessário proteger a parte mais fraca. E também tem o fato, né, de que o direito do consumidor, ele bebe muito dos direitos fundamentais, do que a Constituição fala sobre direitos fundamentais. Então tem aí uma origem comum em relação à política de habitação. Aí, o que fala o nosso Código de Defesa do Consumidor? Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então, estão aqui presentes, né, todos os elementos necessários à caracterização desse beneficiário da política, né, desse contratante, como consumidor, que é a condição do beneficiário final, a aquisição para si ou para a sua família, a não profissionalidade, ou seja, não é possível utilizar aquele bem ali como um trabalho, e a vulnerabilidade, que é uma coisa que existe para todos os consumidores, seja pelo fato de que é econômica, seja pelo fato de organização, né? O consumidor está ali sozinho,
Mas a empresa não, a empresa tem profissionais qualificados, voltados àquela atividade e tem todos os elementos necessários, todas as informações necessárias para o desempenho daquela atividade, e o consumidor está numa situação muito desigual ali, muito desfavorável. Então, tem todas essas vulnerabilidades? Tem. Mas é mais que isso, porque essa pessoa, além de tudo isso, é alguém que foi selecionado pelo poder público como incapaz de acessar um direito fundamental. Então, isso também coloca a pessoa em outro patamar. E são situações que se sobrepõem. São duas situações que andam juntos e que precisavam se entrelaçar. Mas o STJ, né, o nosso Superior Tribunal, diz que as normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos contratos do Sistema Financeiro de Habitação, desde que não vinculados ao FCBS e posteriores à entrada em vigor da Lei 8.078 de 90. Então, duas coisas para esclarecer aqui. Lei 8.078, Código de Defesa do Consumidor, e o FCBS, ele era um fundo garantidor do pagamento de prestações quando aquela pessoa contratante ali tivesse uma situação mais adversa e não conseguisse pagar. Ele existiu na época da ditadura, funcionou até os contratos de 93 e agora ele não existe mais para os contratos novos, só para os contratos que tinham essa previsão expressa. Então aqui, né, o STJ, ele entende que quando o poder público estiver subsidiando esse contrato, que tiver ali uma ideia, as normas de direito público incidindo, o poder público figurando como garantidor desse contrato, não deve haver a proteção do consumidor. E ele parte de uma ideia que é equivocada no sentido de que o consumidor não é direito privado. Porque hoje até é bastante confusa essa ideia de caracterizar, né, de colocar cada direito em uma caixinha adequada. Então, o consumidor, ele não necessariamente compõe o direito privado, porque ele tem uma matriz constitucional, ele vem da Constituição Federal e ele tem um viés protetivo. Então, particularmente, eu acho que esse entendimento aqui não é o mais adequado, justamente porque, pelo que eu falei para vocês antes, né, são situações jurídicas que se sobrepõem, que se entrelaçam e que deveriam caminhar juntas. Mas, em relação, então, aos contratos que são posteriores ao Código de Defesa do Consumidor e que não tem essa garantia aqui do fundo, o STJ vem aplicando o Código de Defesa do Consumidor em vários aspectos relativos aos contratos de financiamento. Então, cláusulas abusivas, inclusive a cláusula de seguro habitacional, porque eles entendem que isso é uma venda casada, então a pessoa não é obrigada a contratar esse seguro habitacional. A cláusula de eleição de foro, porque assim, a regra geral é que seja nulo, qualquer processo tem que correr no domicílio do réu. E aí, com a eleição de foro do consumidor, a pessoa consegue ajuizar a ação no seu domicílio. A legitimidade ativa do Ministério Público, o direito à informação adequada, impossibilidade de capitalização de juros em qualquer periodicidade. Todas essas decisões levam em consideração a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para contratos de financiamento habitacional. E aí eu vou falar de algumas questões que são mais específicas, algumas cláusulas específicas desse contrato, né? E a primeira delas que eu queria falar é a questão da preferência na titulação feminina. Então, todas as leis que regulam as políticas públicas habitacionais, então, tanto a lei municipal, que é o programa Pode Entrar, quanto no âmbito estadual, quanto Minha Casa Minha Vida, a lei antiga e a lei atual, elas prevêem que os contratos devem ser formalizados preferencialmente em nome da mulher. Então, é o nome da mulher que precisa ir ali no contrato. Isso é muito importante porque algumas mulheres não têm consciência do seu direito, né? Então, ela acha que se ela não estiver pagando as prestações, aquele imóvel não é dela, né? Ela acha que se ela não tem um casamento, né? Se ela está numa situação de união estável, que ela não tem direito a partir daquele bem. Então, o fato daquele contrato estar no nome da mulher já é um ponto bastante importante, né? Porque o que acontece aqui? A lei, ela reconhece uma desigualdade material e aplica esse fator, né, de descrime para igualar as duas situações. Porque o que a lei está dizendo aqui?
é reconhecido que a mulher tem uma maior dificuldade no acesso ao direito de moradia. E isso em várias etapas da vida, né? Tanto na fase da herança, iguala as duas partes aqui nessas previsões que estão em todas as leis, basicamente, né? Que regulam políticas habitacionais. Pode ir. E tem mais, né? Além disso, tanto a lei municipal pode entrar, a lei do antigo programa Casa Verde e Amarela, da época do governo Bolsonaro, e o Minha Casa Minha Vida, o antigo e o novo, prevê a transferência do imóvel para mulheres nas hipóteses de união estável, separação ou divórcio. Então, assim, além do imóvel estar no nome da mulher, que isso é uma coisa, o que a lei diz? Que se essa mulher vier a se divorciar, esse imóvel tem que ficar só para ela. Ou seja, as políticas públicas de habitação, elas devem ser direcionadas para mulheres, né? E isso parece às vezes meio injusto, né? Mas é super importante, principalmente quando a mulher está em situação de violência doméstica. Então, por exemplo, aqui no município de São Paulo, a gente tem uma carta de crédito que é direcionada especificamente para as mulheres em situação de violência doméstica. Então, se a mulher adquire essa carta de crédito pelo fato de estar em situação de violência, aí ela vai lá, compra o imóvel, só que muitas dessas mulheres ainda não estão divorciadas. Então, na hora que ela vai se divorciar, ela tem que partilhar esse imóvel com o agressor, e aí todo o objetivo da política se perde, porque ela perde a moradia dela, nunca mais vai poder entrar, né, no atendimento habitacional, e aquele imóvel ali tem que ser vendido para partilhar com a pessoa que justificou, que a agrediu e que justificou a presença dela naquela política. Então, acho que esse é um caso bem emblemático em que esse artigo ele é super importante, né? Qual é a parte ruim? Tinha que ter, né? Esse artigo, ele vem sendo declarado inconstitucional por vários tribunais de justiça, inclusive o Tribunal de Justiça de São Paulo, seu órgão especial. Então, a Defensoria Pública ainda tem alguns recursos. Aqui são vários, né, com a existência de uma desigualdade entre homens e mulheres para acesso à moradia. A gente tem alguns recursos ainda discutindo isso, mas com um prognóstico que não é dos mais favoráveis, né, considerando a jurisprudência dos outros julgados dos tribunais. E aí eu vou falar dessa outra cláusula que está prevista, né, no contrato, que é a alienação fiduciária em garantia. Então, ela tem aqui algumas figuras que são importantes da gente conhecer, que é o credor fiduciário e o devedor fiduciante. Como é que ela funciona? O credor fiduciário, ele vai transferir a propriedade para o devedor fiduciante com uma condição, desde que as prestações sejam pagas pontualmente. Então, isso significa a propriedade indissolúvel. O que isso quer dizer? Que se essas prestações não forem pagas, esse imóvel, né, ele retorna automaticamente ao patrimônio do credor fiduciário. E isso, independentemente de processo, independentemente de juiz, corre tudo em cartório. Então, a pessoa recebe uma notificação de que o imóvel dela está em processo de retomada no cartório, e adiante ela recebe a carta do leilão. Então, ela não tem ali, pode passar para mim. Então, a pessoa não tem ali a oportunidade de se defender, como existe nos processos judiciais. Quando não tem alienação fiduciária, obrigatoriamente o credor, né, que tem o financiamento habitacional, teria que recorrer à justiça, a pessoa teria a oportunidade de se defender, teria a oportunidade de fazer a sua defesa através da defensoria, e iria avaliar aquela situação. E aí, quando tem alienação fiduciária, nada disso acontece. Essa questão foi examinada pelo STF, STJ, na perspectiva do acesso à justiça, né, da incapacidade do Poder Judiciário, porque, veja, é preciso que as situações sejam avaliadas pelo Poder Judiciário, é isso que diz a nossa Constituição. Mas o nosso Tribunal Superior validou esse instrumento que afirma que ele é regulado na lei. Inclusive, né, a alienação fiduciária e garantia, ela é um instrumento criado pelo direito. Ele vem ali, ele é criado com a Lei 9514 de 97, que é a mesma lei que
sistema financeiro imobiliário. Então, esse sistema, ele é direcionado para a população em geral e tem um protagonismo no mercado financeiro. Então, é um mecanismo que o direito cria, né, para fazer parecer que aquela coisa ali é legítima, né, que aquela situação é legítima, mas, na verdade, cria uma grande desigualdade, né, porque é um benefício, né, é uma forma de efetivação do seu direito célere e eficiente, e aí a pessoa que está ali do lado contrário, que alguém que está garantindo o seu direito fundamental à moradia, ela não tem um mecanismo tão eficiente, tão rápido para garantir os seus direitos. Porque, pelo fato de estar previsto numa lei, é tido como algo legítimo, mas é um dos mecanismos jurídicos que cria uma grande desigualdade de poder numa relação. Então, como eu estava falando, esse é uma cláusula que foi criada no sistema financeiro imobiliário, mas ela vai, paulatinamente, pouco a pouco, sendo incorporada no sistema financeiro de habitação. E esses dois sistemas têm objetivos bastante diferentes, né? Então, o sistema financeiro imobiliário tem como objetivo a regulação do mercado imobiliário pela população em geral, imóveis em geral, e o sistema financeiro de habitação tem como objetivo expresso na lei, está escrito lá, declarado, que é viabilizar o acesso à moradia pela população de baixa renda. Então, são objetivos bastante diferentes. E aí a Defensoria chegou a questionar essa incompatibilidade, né, da cláusula de alienação fiduciária para o sistema financeiro de habitação, mas infelizmente isso não dá certo, né? A gente chegou a ganhar em primeiro e segundo grau. Também quando chegou lá no Tribunal Superior, isso não foi revertido. E, inclusive, tem um ponto importante aqui, que também foi julgado pelo Tribunal Superior, contrariamente ao que a gente estava pedindo, que é o fato de que, na hora que esse imóvel vai para leilão, no cartório extrajudicial, ele pode ser vendido para qualquer pessoa. E aí não precisa ser um beneficiário da política. Qualquer pessoa que tenha o dinheiro ali para dar o lance e arrematar o imóvel, pode adquirir. É a hora que literalmente a política toda se perde, né? Porque o governo criou a política, investiu recursos, construiu o imóvel habitacional, e aí a pessoa, quando perde o imóvel, ele pode ir para uma empresa, pode ir para um investidor, pode ir para qualquer pessoa. Então todo aquele esforço é perdido nesse momento. Aqui eu trago outra questão, que é a questão da perda das prestações pagas. Então, o que fala o nosso Código de Defesa do Consumidor? O artigo 53. Nos contratos de compra e venda de imóveis ou imóveis, mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações em benefício do credor, que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado. E aí, o que o STJ diz? Mais uma vez, nosso Tribunal Superior. Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária, devidamente registrado, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. São iguais ou são diferentes? Boa. Alguém quer se arriscar para explicar o que fala um, o que fala outro, que é muito complicado aqui de mandar sem uma explicação, né? Alguém quer se arriscar para dizer o que fala aqui esse artigo 53, o que fala o Código de Defesa do Consumidor? Bom, ninguém? Vai sobrar para mim mesmo? Então tá. O que ele está falando aqui? Que é proibido que a pessoa perca todas as prestações na hora do contrato nas alienações fiduciárias. Então, por exemplo, se você pagou 10, 20, 30 anos e quando chegou ali no final do contrato, você veio a perder o imóvel, deixou de pagar por algum motivo, veio a perder o imóvel, é proibido que você perca tudo que você pagou. É
isso está falando do Código de Defesa do Consumidor. E o que esse julgamento está falando? Exatamente o contrário. Está falando que, nesse momento, na hora que você perde, na hora que você deixa de pagar um determinado bem que está alienado fiduciariamente, não vai se aplicar essa norma do Código de Defesa do Consumidor. O que vai se aplicar é a Lei de Alienação Fiduciária, é o regulamento da Lei de Alienação Fiduciária. E como é que é esse regulamento? Na hora que você deixa de pagar e que o imóvel vai para um processo de retomada em cartório, tudo que você pagou não é considerado mais. É como se não existisse. Isso aí vai ser uma coisa não considerada. O que vai acontecer a partir dali? O que vai ser considerado é o valor que você está devendo e, eventualmente, o valor que o imóvel vai ser vendido. Então, assim, se o imóvel for vendido por um valor superior à dívida, tudo bem, você pode receber alguma coisa. Só que se você pagou 20 anos no imóvel, naquele momento isso aí não é mais considerado. Porque é isso que fala o regulamento da lei de alienação fiduciária. Então, ele vai... Oi? São exatamente contrários, né? Porque mais uma vez, ele entende que a Lei de Alienação Fiduciária é incompatível com o Código de Defesa do Consumidor e aplica a alienação fiduciária, que é um regramento muito pior para o mutuário. Pode passar, Fran. E aí, eu queria conversar um pouco também com vocês sobre a questão da mediação e conciliação, né? E falar disso na perspectiva do acesso à justiça, né? Como algo que compõe as possibilidades de acesso à justiça. Então, a mediação e conciliação é uma forma de resolver os seus problemas que seja diferente de um juiz dar a decisão, né? Então, existem várias formas de se fazer isso, é o que a gente chama hoje de justiça multiportas. E aí, nesses casos de contrato de financiamento habitacional, eles são feitos por um longo período. Então, são feitos por 10, 20, 30 anos. Então, a possibilidade de que essa situação venha a se desajustar ao longo do contrato é muito grande, especialmente porque a população de baixa renda tem uma maior instabilidade de renda. Então, são pessoas que têm... trabalhos informais, que tem uma situação financeira mais difícil. Então, a possibilidade de que em algum momento isso se desregule e que seja preciso repactuar, ela é muito grande. Então, o que a gente defende, né? E até tem bastante doutrina, tem bastante pessoas que escrevem sobre isso, dizendo que isso deveria ser o correto. A gente defende que deveria ter uma cláusula implícita que assegurasse essa repactuação no caso de mudança da situação de adversidades na situação do mutuário. Então, no caso de perda de emprego, no caso de uma doença, deveria ter um dever geral de repactuação que fosse baseado no princípio da boa-fé, lealdade e confiança, que é uma obrigação de que todas as pessoas precisam colaborar para alcançar uma solução adequada para aquele determinado contrato. Só que, na verdade, essa previsão, ela não existe uma previsão específica na lei. Inclusive, né, a lei do superendividamento excluiu expressamente os contratos de financiamento habitacional da sua possibilidade. Essa lei do superendividamento, ela prevê ali que a pessoa que está na condição de superendividada, que não tem condições mais de pagar suas dívidas, ela pode recorrer ao judiciário e pedir uma audiência de conciliação com todos os seus credores para repactuar todas as suas dívidas, né? E se essa audiência de conciliação não der certo, o juiz pode impor um plano de pagamento que respeite a dignidade dessa pessoa. Então, existe essa previsão para as dívidas em geral, mas não se aplica às dívidas de contratos de financiamento. Hoje a gente tem a previsão aqui do FGAAB, né, que é o Fundo Garantidor da Habitação Popular. Ele funciona bem, em geral, para as questões de morte, né, invalidez permanente, danos ao imóvel, só, basicamente. Porque as previsões para redução de renda,
ou desemprego, elas são bastante restritas. Então termina que as pessoas não conseguem acesso a esse fundo. Por exemplo, tem uma regra lá que fala que a pessoa tem que acionar o fundo antes de estar devendo. Se ela estiver devendo uma prestação, ela já não pode acionar o fundo. E isso raramente acontece, né? A pessoa só vai procurar o fundo quando ela já está ali numa situação de dificuldade há muito tempo. Pode passar. E aí, gente, já me aproximando aqui das observações finais, eu trago aqui três julgamentos, três jurisprudências finais, abordando o tema dos contratos de financiamento. A primeira delas é que o imóvel vinculado ao sistema de habitação, porque é afetado à prestação do serviço público, deve ser tratado como bem público, sendo, pois, imprescritível. O que isso quer dizer? Não cabe usucapião em imóvel vinculado ao sistema financeiro de habitação. É o que entendem nossos tribunais. E isso porque, em geral, não cabe usucapião de bem público, porque é uma praça, porque é um imóvel que é usufruído coletivamente, né? Uma rua, uma praça, um determinado imóvel que está sendo utilizado para prestação de um serviço público. Só que nesse caso não, né? É meio diferente, porque a pessoa já está usando o imóvel sozinha. Então, por que existe esse julgamento aqui? Porque muitas vezes o agente financiador, que aqui em São Paulo, com a CDHU, ele não cobrava as prestações por um longo período, ele era desidioso nessa cobrança, mas mesmo assim ele não perdia o imóvel para o usucapião. Então, ainda que ele passasse 5, 10 anos sem cobrar essas prestações, que era bastante comum, se a pessoa disser, olha, há muito tempo que eu não pago prestações, a minha relação com esse imóvel mudou, eu tenho agido como proprietário e gostaria de pedir o direito de usucapião, esse direito não vai ser reconhecido. Então, assim, no imóvel privado, isso poderia acontecer com o sistema financeiro de habitação, pelos nossos julgamentos, pelos nossos tribunais, não pode acontecer. Claro. Nós temos um mutirão que foi construído há 30 anos, lá no Rodolfo Miranda, pelo movimento. Lá, o terreno é do Estado, mas quem construiu foi o município. O município e o Estado não conseguem se conversar. E por conta disso, as pessoas não pagaram até hoje a prestação lá. Isso é uma brincadeira, porque eles não precisam mais pagar, eles podem falar, não vão mais pagar, porque vocês não se entenderam. E a gente já, esses anos todos, a gente não pagou porque vocês não se entenderam. Isso garante um usucapião para eles? Não, ele está falando exatamente o contrário, que mesmo assim, mesmo se eles não pagaram, durante todos esses anos, eles não vão poder alegar o usucapião, entendeu? Se esse imóvel está vinculado ali ao sistema financeiro de habitação, entendeu? Então é mais um julgamento desfavorável, né, a esse mutuário. Aí eu trago aqui as questões de contrato de gaveta. Era um grande problema desde sempre na defensoria, porque as pessoas desde sempre fizeram, né, as transferências informais. Só que os tribunais não aceitavam essas cobranças. Justamente porque antigamente, né, quando não existia alienação fiduciária, era feita uma avaliação financeira da família muito rigorosa para ver se ela tinha condições de pagar aquelas prestações. Hoje isso já é muito menos importante, porque com a alienação fiduciária não pagou, perde o imóvel rapidamente. Mas, por outro lado, essa possibilidade de regularização pelas regras atuais, né, do comitê, ela vem sendo aceita no sentido de ser possível formalizar a situação do atual ocupante. E a última observação é sobre a tabela price, né? Nos contratos celebrados no âmbito do sistema financeiro de habitação, é vedada a capitalização de juros em qualquer periodicidade. Então, assim, o que está proibindo aqui? Juros sobre juros. E por que essa tabela price era muito ruim? Porque ela fazia com que você pagasse as prestações, mas só fosse abatido dos juros, basicamente. Então, às vezes, você pagava 5, 10 anos e o valor do seu débito, ele não diminuía em nada, não era amortizado. Então, por essa regra, isso não pode mais acontecer. O valor que você paga de prestação tem que amortizar, tem que diminuir, tanto dos juros quanto da prestação. Bom, gente, acho que eram essas as minhas considerações de hoje, né?
bastante coisa desfavorável, não é a nossa intenção desanimar ninguém, é trazer realmente o posicionamento dos nossos tribunais. E esse é um processo que não é privativo do Brasil, né? Esse é um processo de financiarização do direito à moradia mesmo, né? Que vem pouco a pouco transformando isso que é um direito social, uma garantia da Constituição para as pessoas que não conseguem acessar o seu direito sozinha, em um ativo financeiro. E um ativo que seja muito palatável, que seja muito bom, né, para o mercado financeiro. Então, e isso vai fazendo com que cada vez mais a população mais necessitada seja excluída desse direito e que a gente fique um pouco mais longe da universalização do acesso à moradia. As nossas lutas aqui no Núcleo são sempre muito árduas, né? São sempre difíceis. A gente sente muitas vezes que a gente está remando contra a maré, mas eu quis dar um panorama de você a respeito de como está a situação e também dos instrumentos que a gente tem para lidar com elas, né? Que são os princípios, que é a Constituição, que é o que está previsto ali de regramento mais importante, na verdade. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. E aí, eu queria propor aqui uma atividade, ela é uma reflexão conjunta, né, a respeito de um caso que, na verdade, ainda não está definida a atuação da Defensoria. É mais um pedido de ajuda, né? Porque a gente ainda está construindo como a gente vai enfrentar essa questão, e é muito interessante ouvir várias cabeças pensantes, né? Então, eu queria que vocês pudessem ler um pouco, né, do caso que eu vou apresentar. E aí, especialmente quem for do direito, pudesse tentar responder as questões aqui que eu estou propondo. Uhum. Dá metade ou... Pode distribuir? Vai lá, tá? Metade. Eu acho que não vai ter suficiente para todo mundo. Vamos dar um de 2 em 2 aqui, gente? Ó. Se vocês passaram pro pessoal? Aí eu passei para o pessoal que tá no Zoom. Aí do YouTube eu coloco a gente fala depois. Vocês sabem? Se você quiser, você quer falar o final depois? Porque assim, em geral, eu peço pro pessoal e falar o que eles acham. No final, pra aula que eu fiz, eles foram assim. Eles falaram muito, falaram bastante coisa, cada um acha coisa. A ideia era mais que, sei lá, ficar falando aqui a noite toda, né? Achei que eles iam ficar cansados. Mas que eles consigam ali corrigindo também, que também é um jeito de ter o aprendizado. Aí vocês avaliam se vocês acham que vale, né? Ou se quem aproveita mais é quem está realmente fazendo a atividade. Vocês ficam. Tá. Tá bom. A gente vai disponibilizar o caso depois e aí para vocês, para encerrar. Ah, tá bom. Quer falar com o YouTube? Fala, o pessoal que tá no YouTube, a gente vai encerrar, mas o caso vai ser disponibilizado para vocês depois. Tá. Boa noite, pessoal. Para quem está assistindo no YouTube, a gente vai encerrar agora, mas o caso vai ser distribuído para vocês depois, para vocês analisarem o caso concreto, tá? Obrigada. Boa noite.
daí você nem deixa eu tô certo. O pessoal e eu falei, olha, vou passar da preferência para foto direita, depois eu tenho O bom é que não tem resposta certa, não tem resposta errada, né? Então a gente está querendo ouvir mesmo, construir, ainda não tem uma resposta fixa. Então a gente quer ouvir vários pontos de vista para ir colocando isso de pé, esse trabalho de pé. Alguém quer se arriscar a começar aqui, gente? Eu fiz algumas perguntas para ajudar. Também se alguém quiser comentar algum ponto que eu falei mais cedo na parte teórica. A hora é essa. Bem, pode chegar. Fala um microfone para todo mundo. E ainda mais para uma pessoa idosa que, geralmente, se ela ficar desempregada, tem detalhismo, tem questão de preconceito que influenciam essa recontratação e ainda mais esse valor. Eu consegui observar. Foi mais ou menos a conclusão que eu cheguei. Não faz sentido ter essa cláusula para profundamente no contrato, como a doutora falou, é uma vida casada, considerando a idade dela também. E a instabilidade de renda, que é uma das características de pessoas de baixa renda. Pelo que eu observei. Massa, perfeito. Acho que essa incompatibilidade eu tentei explicar muito aqui, ela é bem visível aí nesse caso. Alguém mais? A alienação fiduciária ela já é ruim por natureza, né? Mas incluir no meio do jogo é pior ainda, né? No meio do contrato, você resolver incluir um negócio desse, realmente torna tudo pior. Vamos lá, gente? Mais pontos importantes?
possibilidade, como eu tinha dito, por incluir também no meio do contrato e condicionar o cancelamento. Então, uma pessoa fica meio que obrigada, né, a assinar. Ou assina ou cancela. E aí você vai pena de frente, né? E provavelmente as pessoas não têm ideia do que significaria essa alienação fiduciária. E o ajuizamento de ação seria a novidade dessa uma revisão do contrato, né? E de forma extrajudicial para a ideia. Não fala? Tá todo mundo ouvindo, muita gente. Ela deu a ideia de forma extrajudicial a pegar metade, né, do aluguel, do valor da prestação, né, está 400 e pouco para 200, e porque no sentido de estiver desempregado, vai causar outro problema social, porque a pessoa já está preocupada, eu não tenho dinheiro para comer, para me alimentar, e agora eu vou perder minha moradia. Se eu ir para a rua, eu não vou conseguir emprego de qualquer jeito. Então a situação vai ser outra. Da renda diminuindo também as parcelas. Tipo assim, se ela paga R$400, correto? Se a renda dela era R$2.000, diminuindo para 50% para R$1.000, a parcela seria R$200. Para ela pagar, não perder, mas ao mesmo tempo também não pensar muito. Entendi. É equilibrar o valor da parcela com o valor da redução da renda. Mas ao mesmo tempo também ela o valor abusivo, a ponto dela não conseguir se manter. Perfeito. Seria isso. A comunidade também teria que falar sobre a perda das parcelas, né? Já foi pago também, né? Então, legal, pessoal. Acho que dois pontos de vista super importantes aqui, que é o equilíbrio da parcela com a renda da pessoa, né? E também a perspectiva do acesso à informação, né? Que você falou, as pessoas em geral, e aí, com certeza, isso a gente constatou no atendimento, elas não sabem o que é alienação fiduciária e não conhecem os efeitos dessa cláusula que é tão importante para a vida delas, para o contrato delas. Elas devem ter se acidentado na possibilidade de parcelar. Eu acredito que um ponto importante também para o acesso à moradia a partir das políticas habitacionais seria justamente essa, porque a gente tem a obrigatoriedade de a gente tem que fazer proteções de segurança, questões de condomínio, etc. Eu acredito que seria importante também essa obrigatoriedade de consultoria jurídica, justamente para você entender o que está naquele contrato, o que te beneficia, o que beneficia quem vai receber esse dinheiro, justamente porque, caso aconteça isso, caso você tenha fique desempregado ou qualquer um dos motivos que você está dando na pesquisa, você tem como buscar uma ajuda e não essa ajuda tão grande que você consiga, não auxílio justamente para você não perder a sua casa, que você usa para deve ser muito importante. Vai.
Eu quitei já, paguei o apartamento em 5 anos. Mas há 20 anos atrás, uma companheira nossa perdeu o apartamento igual a e eu lembro que eu talvez a gente poderia ajudar de forma coletiva, mas eu estava numa correria muito grande no movimento, ocupação, reintegração, que eu não consegui juntar o coletivo lá no meu prédio para poder proteger ela e garantir que ela não perdesse esse direito. E um dia, quando eu cheguei, no final da noite, ela estava saindo com os móveis dela, porque a CDHU pediu reintegração de posse. Tinha um documento de reintegração de posse. E foi muito sofrido para nós. E agora a gente sabe que a defensoria, a gente viu aqui, o total 7.000, né, casos. Agora está em 10.000 pessoas. Então é muita gente que corre o risco de perder. E uma coisa que é importante avisar para vocês e falar, que uma vez, que isso não vai acontecer com vocês, tenho certeza. Mas se de alguma forma acontecer, além de vocês saírem e perderem a moradia, vocês vão ficar com um nome lá que já foram atendidos por moradias de interesse social. E nunca mais vocês vão ter acesso a esse direito. E pagando aluguel, vocês não esquecem, nunca mais, porque aí vai constar que você teve acesso a esse direito, mas que você nem conseguiu pagar. Não conseguiu pagar, está de aluguel e não consegue mais esse direito. Então é uma perda para o trabalhador de baixa renda sem tamanho, tá certo? E eu acho que, eu estava conversando com a doutora Thaís agora, para a gente tentar ver soluções, e é importante dar esse documento para vocês falarem sobre essa questão e a gente tentar se ajudar a não perder aquilo que a gente conquistou com muito sangue, suor e lágrima. Porque quando a habitação de interesse social não é fácil, a senhora sabe disso. A gente sofre muito para conquistar. E perder e depois não ter mais a chance de conquistar é muito sofrido para nós. Então é uma reflexão importante. Vocês levem isso, vocês estudem isso, vocês relêem de novo, aproveitem o que está aqui, escrevam o que vocês acham, que soluções poderia ter. Eu coloquei aqui uma solução para a Thaís, que eu falei assim, a gente tem que responsabilizar o sistema, o poder público, por essa situação também. Porque parece que nós somos culpados de tudo, né? Tudo é nós. Não pagou, você não pagou, vai perder. O município, o Estado, você não tem nada a ver com isso, isso é uma questão de vocês. Mas não é, e a Constituição também diz isso. A gente pode sim reivindicar agora, nesse momento que eu estou tão vulnerável, que eu não estou conseguindo pagar, eu não quero perder aquilo que eu conquistei, e eu fiquei na fila muitos anos, assim, luta no movimento por muitos anos. A gente vai trabalhar uma forma do próprio poder, do estadual ou municipal, se baseando na própria Constituição, que diz que quando a gente está em situação vulnerável, eles têm que nos socorrer por um determinado período de tempo, até a gente conseguir melhorar financeiramente para poder quitar essa dívida. E isso a gente vê quando agora eles querem implantar aí o aluguel social. O aluguel social é até você melhorar a situação financeira e depois você conquistar a sua definitiva ou também comprar a sua definitiva, você está economizando numa alocação social. Né? E a gente vê que isso acontece e dá certo. Eles vão mudar agora a locação social. Mas antes eu tenho gente nossa que mora em locação social que conseguiu economizar e comprar um apartamento. Porque na locação social paga-se barato. É a mesma coisa. Se a gente está passando por uma situação vulnerável, a gente tem que também culpar o Estado e o município. E culpar de forma jurídica mesmo. Olha, a família está passando por isso e o município, em vez de acolher e trabalhar uma solução para minimizar e fazer com que a família não perca os direitos, esse acesso, o acesso a esse direito, então vocês também aqui, junto com a Defensoria Pública, buscar uma solução de proteger essa família por um determinado período de tempo. E isso vocês podem puxar lá para a Constituição, que é o direito ao atendimento à família vulnerável, e a gente não deixar essa família perder esse imóvel, porque ela demorou muito para conquistar, e nunca mais ela vai conquistar muito. Tem que colocar tudo isso dentro. Olha eu aqui. Lá na Constituição, eu lembro que uma vez o juiz falou assim para mim, eu trabalhar com ação social. E aí eu lembro que eu falei para ele assim, principalmente, eu não faço parte desse coletivo, eu não nasceu nesse país, na verdade, eu isso, eu acho que eu
enfrentei o juiz assim. A base da Constituição é a dignidade da pessoa humana. Lei é lei, mas até uma lei pode ser não esquecida. A gente pode sempre sobrepor a lei quando a gente utiliza-se da dignidade da pessoa humana e dos seus direitos, da sua vulnerabilidade também. Não sei muito bem o que eu estou falando. Essa troca de saber. Mais gente quer dar uma. E aí, o direito já pensa assim, o que poderia ser feito de forma presencial e já gostaria de dar alguns especificamente para falar sobre o contrato que você discutiu. E as causas contratuais eu já colocaria como de forma legal, né? Porque o contrato de alienação que sai da garantia já é uma questão muito bancária. Você colocar isso até lá ao bem-estar público e social que seria Ai, desculpa, eu falo baixo. Até lá a questão bancária, né, uma coisa social, eu acho que daria para bater com base nisso. O cabimento do estatuto do idoso aqui também, eu entrei nessa questão por ela ser idosa, entrei também com a questão da Constituição Federal do direito de moradia e dignidade da pessoa humana, a analogia que falou durante a aula, que caberia a perda do valor constituído. E por fim, né, desculpa falar com outros, por se tratar do empreendimento com viés social, caberia também falar da perda da posse beneficiária. E não caberia a integração da coisa que ele perdeu, porque é uma questão social, né? E cercaria a dívida de parcelamento, a analogia que quando você tem uma dívida e você parcela, cessaria a questão da dívida, né? E não poderia perder a posse do bem. Muito obrigada. Só ideia boa, né? Bastante coisa aqui. Vamos lá, gente? Quem mais? Vicente. Oi, gente, sou o Vicente. Como a gente poderia trazer dentro de uma ação social dessas pessoas. E aqui, eu vou repetir algumas coisas só para ajudar no pensamento, né? Muitas coisas que o pessoal já colocou, mas acho que a primeira parte, primeiro, de uma questão justamente de política pública de moradia e talvez até pensar o caso não na forma individual, mas na forma coletiva, né? Então tentar associar ao fato de que não é só uma pessoa que está pleiteando, mas é uma coletividade de pessoas que está sendo, não tem seus direitos violados a partir de uma política pública que deveria seguir princípios estabelecidos constitucionalmente em lei. Então, associar primeiro a essa perda desses princípios para as políticas públicas e trazer de novo a associação com o Código de Defesa do Consumidor. A gente tem uma dificuldade, né, como a Thaís falou, porque muitas vezes o Código de Defesa do Consumidor as decisões dos precedentes, dos jurisprudentes passam por cima. Mas aqui a gente tem uma questão de que as pessoas adquiriram primeiro a moradia, depois fizeram um contrato para refinanciar, pagar a dívida, e nesse contrato veio uma cláusula que a gente poderia tentar falar que trata-se de uma cláusula abusiva, pensando na condição aquela condição do mais vulnerável dentro do Código de Defesa do Consumidor. Então, tentar associar isso, dizer, né, trazer outras referências, por exemplo, de
contratos, tem aquelas discussões sobre contratos de adesão, do Código de Defesa do Consumidor, falar a pessoa não teve escolha de não aceitar aquele contrato. A gente vê muitas vezes aquele contrato de computador, que a pessoa só clica e como ela é a parte mais vulnerável, você fala que porque eu aceitei esse contrato, necessariamente precisa estar obrigado por todas as cláusulas, mesmo que elas sejam cláusulas abusivas. Nesse caso está clara a abusividade da cláusula, né? Então acho que isso é uma questão para trazer, principalmente considerando que teve essa questão, não foi desde o começo, né? Então você teve uma segunda etapa obrigando essas pessoas a aderirem, né? E aí trazer aquela questão que a gente também ia falar para jogar para tentar associar e trazer para a lei de superendividamento para tentar compatibilizar, trazer de novo princípios da dignidade da pessoa humana, a questão de você parcelamento com compatibilidade ao que a pessoa pode pagar, né? Então a renda proporcional da pessoa, conferir de forma que não entre dentro, não contraria o direito ao mínimo existencial, né? Então se aquela pessoa para pagar precisa deixar de comer, né? Se aquela pessoa não está dentro compatível com a renda mínima para a existência, então você tem uma outra possibilidade de buscar reverter esse tipo de situação, né? E aí acho que mesmo dentro do processo poderia buscar outros princípios de conciliação que a gente sempre busca trazer, né, nos processos da defensoria, por exemplo, que é a priorização de solução pacífica de conflitos. Então aí você buscar não só obrigar juridicamente que seja desfeita a relação, mas que necessariamente o poder público venha no processo de forma pacífica, ou seja, buscando uma audiência de conciliação e aí nesse ponto de vista coletivo, para tentar achar uma resposta, por exemplo, de associação das dívidas com as parcelas de acordo com a renda, né? Essas ideias que eu tive assim, mas acho que muitas coisas já falaram, mas é realmente uma questão bem complexa, né? Tem mais dessa solução de Então, pode falar, vai. Vingança. Não, porque eu tinha comentado dos taxas que a gente muitas vezes traz também, né, que são os termos de conduta que poderia ser trazido para a conduta do poder público na condução de políticas públicas. Considerando também a questão da coletividade. Queria comentar? Teria como questionar sobre a venda de carteira imobiliária para essa companhia de São Paulo de desenvolvimento, já que era um programa social também? Eu acho que sim. Que eles são uma empresa, né? Então tem um objetivo incompatível com a política de moradia. O Vicente é estagiário de pós da defensoria, sempre excelentes ideias, querido estagiário aqui. A parte do superendividamento, eu acho que a gente pode se embeber, né? Algumas pessoas falaram aqui, a gente pode se embeber dos princípios que inspiram a lei, mas tem essa restrição expressa da política de conciliação previdencial. Então seria um pouco mais difícil, porque assim, na verdade a gente tem bastante dificuldade de implementar a lei de superendividamento nos casos em que ela é expressamente prevista. Porque as pessoas têm rendas que não cabem naquela repactuação. Então, pensar em repactuar, nesse caso, que tem uma exclusão, não seria um caminho fácil, mas acho que tem ali um princípio geral, né, de reabilitação do devedor na sociedade, tem ideias mais principiológicas que estão previstas na lei que podem ser aproveitadas. Alguém mais, gente, quer comentar alguma coisa? Quer falar sobre o caso? Quer falar sobre a aula?
deixando-se levada. E aí corre o risco de perder a coisa do tipo. Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço aqui a contribuição de vocês, e a troca de saberes aqui. Gente, eu só quero agradecer a doutora Thaísa e a equipe dela e essa aula, porque esse é um assunto que nós vamos passar a discutir nas nossas assembleias. Viu, doutora? A senhora trouxe um assunto extraordinário. Uma coisa que a gente fala, mas não é a mesma coisa da senhora vir e apresentar e falar sobre esse assunto e dar a oportunidade das pessoas pensarem sobre isso. Porque nós estamos passando, e graças a Deus, um processo de... A maioria das pessoas que estão aqui estão em demanda, viu, doutora? A maioria. Tem gente que está aqui pelo Pode Entrar, que é aqui. Tem gente que está lá pelo Cambuci, que é o Minha Casa Minha Vida, que são diretrizes diferentes. Uma protege mais o trabalhador, o dono, a família, mas ainda assim, essa questão está em todas elas. Não é só, não pode entrar e nem é só Minha Casa Minha Vida, é nos dois. Porque eu lembro, eu contei aqui uma história de uma vizinha minha e ela estava por uma moradia de interesse social também, que não era tão caro, que era CDHU e ela acabou perdendo. Hoje em dia, não é mais tão barato como antes. O Minha Casa Minha Vida é um pouco mais. Você pode entrar? Não. Pode entrar. Você não vai pagar R$200. É 200, 300, é 350, é 400, porque vem até 3 salários mínimos. É 15 a 20% da renda que a família recebe. A família pode estar bem hoje. Pode até pagar 4, 5 prestações para ficar 5, 4 meses sossegado, mas pode chegar um momento em que a família perde o emprego, o marido perde o emprego, a família vai passar por uma situação ruim e que pode atrasar a prestação. E corre o risco de perder, sim. Isso é fato. A gente fala muito sobre isso aqui, a gente conversa sobre isso, mas aprofundar mesmo foi hoje. E essa aula foi extraordinária para a gente não esquecer dessa situação. E está sempre revivendo e lembrando que a gente pode passar por isso e que nós juntos podemos trabalhar formas da gente não passar por isso. Tá certo? O coletivo é forte. E a gente trabalhar uma forma de não passar por isso, a gente permanecer unido onde a gente estiver, em qual empreendimento a gente esteja, para que a gente não passe por isso sozinho, que o coletivo venha junto e procure aí uma defesa gratuita para isso. Mas a própria defensoria, ela busca soluções, mas muitas vezes é preciso que a gente esteja junto para que essas soluções possam acontecer. Não tem como uma defensoria sozinha garantir que a pessoa não perca esse direito, que ele já acessou com muita dificuldade, sem uma ajuda de um coletivo. Se fosse assim, vocês não estariam aqui colocando essa situação, não é isso? Mas é isso que eu queria. Eu falei, gente, eu falo muito, né? Mas é isso que eu queria aqui, agradecer por esse tema e fazer com que a gente reviva situações passadas, que a gente comece a olhar as situações atuais e a gente também se olhe nesse contexto como pessoas que possam em qualquer momento passar por essa situação, mas que a gente possa trabalhar junto para que nem nós aqui e nem ninguém lá fora passe por essa situação sem a gente ter a empatia de estar junto para poder minimizar essas questões. Muito obrigada por esse tema, viu, doutora? Muito bom. Nós vamos encerrar agora, tô falando